Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Inter está contratando o goleiro John do Santos e o primeiro time de Mano Menezes para a temporada, hein? Será que esse Inter engrena em 2023? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Informação importante, hein? O Inter está contratando o ótimo goleiro John da equipe santista, reserva do excelente João Paulo. O Santos tem dois grandes goleiros e se dá o luxo, né, de ter um John que jogou uma final de Libertadores contra o Palmeiras, por exemplo, na sua reserva. E até por isso, o John recebeu, desde sempre, muitas propostas, sondagens, interesse de vários clubes do Brasil e de fora. O São Paulo, inclusive, fez duas investidas, duas tentativas de levar o John. Só que o Santos não queria reforçar um rival, né, dentro do seu certame, dentro do estado de São Paulo. Facilita quando é o Inter, apesar de daqui a pouco se encontrarem em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, não é a mesma coisa, né? Não há uma rivalidade como há entre Santos e São Paulo, por exemplo. E a gente está falando de um contrato de empréstimo que Inter e Santos estão acordando para que o John seja goleiro colorado. O João Paulo renovou agora. O João Paulo é talvez o melhor goleiro do Brasil, ou rivaliza ali com o Everton do Palmeiras, com o Santos do Flamengo, que até está contratando o Rossi, né? Mas enfim, o Santos é um baita goleiro, vale o mesmo pro Everton do Palmeiras, o Cássio do Corinthians então nem se fala, são grandes goleiros e o João Paulo é um absurdo que pega. E o João Paulo é um cara muito identificado, é criado na Vila, é o capitão do time, então assim, o João Paulo não dá brecha, deu só quando se lesionou. E aí o John assumiu a titularidade em algum momento e todo mundo pensou o seguinte, caramba, esse é o reserva do Santos? O John? Esse cara pode ser titular. Só que aí o João Paulo volta de lesão, assume a condição porque o John machucou também, e aí o João Paulo não sai do time porque o João Paulo é um fenômeno. Então assim, o Santos tem dois belíssimos goleiros, só que o John não consegue jogar. E agora o Santos recontratou o Vladimir. O Vladimir, que também é uma cria do Santos, é um menino da Vila, que foi campeão paulista em 2015, quando o Vanderlei ainda estava no Santos e ele não pôde jogar. Ele pegou pênalti, ele foi super importante, sempre quando acionado foi um cara que pegou muito no gol. Depois teve uma instabilidade, aí foi jogar no Avaí, e até, enfim, teve sequência, porque às vezes o goleiro precisa de jogar, né? Precisa ter uma sequência maior, né? Porque senão o cara fica a vida inteira na reserva, quando vai assumir o gol já tem perto dos 30 anos, que é o problema do Daniel, né? Goleiro do Inter. Então o Vladimir rodou, tinha até rescindido com o Santos e tal, e agora foi recontratado. O Santos contratou o Vladimir. Quando contratou o Vladimir, eu pensei o seguinte, peraí, tem o João Paulo, o John e o Vladimir. O Vladimir não vai jogar nunca. Se o John não joga, imagina o Vladimir. Estava explicado. O Santos talvez já tinha vislumbrado uma possibilidade de negociar o John, porque o John também quer jogar. E o John, então, está indo para o Internacional. Quem vendeu o Daniel, que perdeu a titularidade no ano passado para o Kehler, o Inter vendeu o Daniel para um time da Major League Soccer dos Estados Unidos, por 3 milhões de reais. O Daniel já tem 28 anos e foi muito instável na temporada. Tanto que o Kehler, depois de uma boa temporada pela Chapecoense, assumiu o gol colorado e não largou mais, e hoje é titular. Só que aí tem um detalhe, é curioso, porque o Kehler terminou o ano muito bem, muito afirmado, e aí vai lá o Inter e pá, contrata um goleiro, teoricamente, para ser titular. Eu não imagino que o John chegue para ser reserva. O John reserva a vida inteira do João Paulo, tem só um ano de empréstimo, vai ser contratado para ficar no banco do Kehler, então pelo menos ele vai disputar a posição, e eu acho que ele chega para ser titular. E o Kehler vai ter que esperar mais um pouco. Isso é muito comum, né? O Grêmio passou por isso com o Marcelo Groy, deixando o Marcelo Groy cozinhando várias vezes, ele na reserva do Vitor, aí o Vitor é negociado pro Galo, o Groy pega tudo no segundo semestre ali, quando a gente imaginou que o Groy ia começar uma temporada como titular, o Grêmio vai lá e contrata o Dida, já aos 41 anos, porque não tinha confiança necessária no Groy. Depois o Groy se provou um goleiraço, que está lá no Al Ittihad da Arábia Saudita. Mas enfim, o fato é que o John está indo para jogar no Internacional. E o Mano já esboçou aí o seu primeiro time de 2023. O time vice-campeão brasileiro, né? Que terminou muito bem a temporada e que tem agora uma outra expectativa para 2023. Não que não tivesse uma expectativa em 2022, mas foi um time que bateu na trave,
no Campeonato Gaúcho, caiu muito cedo na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Melgar, o trabalho, né, do Cacique Medina não engrenou de novo, né, mais um estrangeiro, até que a diretoria resolveu pensar numa solução mais óbvia, que era um treinador brasileiro, gaúcho, até que conhece o Pago lá, que conhece os jogadores, e o Mano Menezes arrumou a casa e fez o Inter, deu uma cara para o Inter, né, até porque recebeu contratações, né? Então o Inter se aproveitou, e aqui não é nenhum termo pejorativo não, né? Foi muito inteligente com a questão lamentável da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que jogadores ficaram liberados. E aí trouxe Pedro Henrique, trouxe o Wanderson, trouxe o Vitão, vários jogadores foram aproveitados e os caras deram resposta, né? Vamos lá, esse primeiro time tem o Kehler no gol, mas pode ser o John, tem o Bustos na lateral direita, mas vale lembrar que o Inter contratou o Mário Fernandes, ex-Grêmio, seleção russa inclusive, que veio do CSKA e que pode jogar na lateral direita, como volante e tudo mais, mas imagino eu que vai ser Tava até treinando como zagueiro com a lesão no mercado, porque ele já jogou, ele surgiu como zagueiro no Grêmio depois, virou um lateral e virou um lateral de seleção, inclusive. Brasileira, e ele recusou a seleção brasileira, foi jogar na Rússia, ele é meio doidão assim, né? Mas o Mário Fernandes voltou e foi contratado pelo Inter. Mas o Bustos acho que é titular, né? A dupla de zaga, nesse momento, Vitão e Rodrigo Moledo, porque, como eu disse, o mercado tá lesionado. Na esquerda, o René. Aí, o primeiro volante, o Johnny, que terminou muito bem a temporada, mas é o único, né? Porque o Gabrielzinho, ex-Corinthians, né, machucou, teve uma lesão grave, só volta no segundo semestre, acho que depois de abril, se não me engano, e o Inter tá no mercado, né? Tá tentando até o Cuejar, ex-Flamengo e tudo mais, que tá lá na Arábia Saudita, tá tentando trazer esse jogador, porque seria fundamental você ter mais um primeiro volante. E aí uma trinca de meias, muito bons, qualificados e que jogaram muito no ano passado. O Depena, Carlos Depena, o uruguaio, Maurício e o Alan Patrick, que tem uma restrição física, né? A gente não sabe se ele aguenta todos os jogos, mas são 3 meias qualificadíssimos. E lá na frente, no primeiro time, o Wanderson pelo lado esquerdo e o Alemão como centroavante. Um centroavante também o Inter busca. O Michael, ex-Sport, né, chegou acima do peso, não consegue entrar em forma, foi até afastado agora no início desse ano. E o Inter está precisando de um camisa 9, mas é uma posição difícil, cara, complicada de buscar no mercado. Então o Inter começa com o alemão. Também teve o Brian Romero, que não deu certo, enfim. Mas tem o Wanderson pelo lado esquerdo e o Pedro Henrique, né? Que, enfim, acho até que é titular no lugar do Wanderson, mas o Wanderson também, quando chegou jogando muito, né? Então, são alternativas aí, bons problemas que tem o Mano Menezes para montar esse time. O que você está achando do Inter? Tá confiante para essa temporada? Comenta aqui, quero te ouvir. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!